Finalmente cheguei na Tailândia e eu quebrei a Matrix. Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. É uma coisa muito profunda que eu tô pensando esses dias. Não é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui. Na verdade é o primeiro vídeo, mas não é meu primeiro dia aqui. Então eu já tô aqui mais ou menos há 2 semanas, alguns dias. E é o tempo que eu tinha pra focar em mim mesmo, que eu queria focar em mim mesmo, focar nas minhas coisas e tudo mais. Eu vim pra cá com esse motivo de focar no meu trampo, de focar em mim mesmo. E é isso que eu tô fazendo. Mas o que eu queria compartilhar de verdade é que eu sinto que eu quebrei a Matrix. Isso é muito louco de dizer, mas é a verdade, cara. E como que eu vou explicar isso pra vocês? É uma coisa muito difícil, uma coisa muito profunda. Há alguns dias eu vi um vídeo no Instagram de um cara que ele falava assim, ele falava de um jeito pra gente se imaginar durante 30 dias, como se a gente tivesse uma crença tão forte, mas tão forte ao ponto de incomodar as pessoas, ao ponto de ser tão forte que é capaz de distorcer os resultados. E eu fiquei com isso na minha mente, cara. Eu vou ler depois mais o trecho que eu gostei mais. Mas assim, eu fiquei com isso na minha mente esses dias. E eu fiquei pensando, cara, ele dizia assim, um dos trechos: você deve pensar como se fosse o escolhido, como se você fosse escolhido na Matrix e você finalmente conseguisse mudar os códigos, não precisasse de permissão para mudar os códigos. Então, é como se você conseguisse criar sua própria realidade. É possível criar a própria realidade? Claro que é possível. Mas quando tu pensa desse jeito, as coisas é como se isso te desse um superpoder. Isso é incrível, é uma arma muito poderosa. Ter essa crença, cultivar essa crença. É uma coisa difícil, mas eu tô pensando muito esses dias como se eu tivesse saído desse mundo, como se eu tivesse quebrado a Matrix mesmo. E, cara, isso é muito louco. Vocês vão achar muito louco. Mas é como se eu tivesse quebrado a Matrix e eu pudesse controlar os códigos, eu pudesse criar minha realidade. Que eu fosse escolhido, que diante de todo mundo eu fosse escolhido. E quando tu para pra pensar, realmente, dentro da tua vida, tu é o escolhido. É tu que vai fazer a tua história. Ninguém vai fazer por ti. E faz sentido. Só que você não consegue ter. Você precisa... Eu, pelo menos, eu preciso ter uma crença muito forte. E eu tô cultivando essa crença de um modo que eu não tenha mais medo, eu não tenha que ter dúvidas do que eu vou fazer, ter dúvidas se vai dar certo ou não. E, me perguntar, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo isso? Então eu tô tirando isso da minha mente. E isso tá me dando, assim, uma visão incrível. Porque nesses dias antes desse vídeo, eu sentia dentro de mim, cara, eu sinto que eu tenho um potencial muito grande. Todo mundo tem um potencial muito grande, mas tem pessoas que não estão bem consigo mesmo, não vê problema nisso. E eu sentia isso, eu tava sentindo isso na semana que eu cheguei aqui. Eu sentia que eu tinha que alcançar esse potencial, que eu necessitava, que por mais que eu esteja me esforçando, que eu tô me esforçando muito esses dias, mas eu ainda não alcancei meu potencial. Eu sinto ainda que eu não alcancei, que eu não consigo ainda, que tem alguma coisa me segurando. E tem uma parte do vídeo que ele fala assim mesmo, vou ler pra vocês aqui. A maioria de vocês é humilde demais para a temporada pela qual está orando. Muito suave para suas afirmações, muito quieto para os seus dons. Você continua sussurrando grandeza em um mundo que só responde à pressão. Quando eu li isso, eu fiquei assim, é pra mim isso aqui, cara. É como se eu tivesse querendo alcançar uma coisa, eu tenho coisas pra alcançar, mas eu tô sendo muito... Eu tô sussurrando demais, eu tô querendo muito fraco. Porque na verdade, e isso é uma coisa que ele diz no vídeo, que você só vai alcançar as coisas que você realmente exige, e não as coisas que você só quer. Ah, eu quero isso.
Isso não é o suficiente. Você precisa exigir, você precisa exigir com vontade. Você precisa gritar para o mundo que você quer isso. Você precisa exigir e mostrar que isso vai acontecer, porque na verdade já aconteceu. Você só tem que ir lá buscar. Então eu fiquei com isso na mente e pensei, cara, eu tô sendo muito sensato. E ele finaliza, talvez você esteja sendo muito sensato, por isso que você ainda não alcançou. E eu sinto que eu tenho que ser sensato, que eu tenho que parar de ser tão sensato, na verdade. Eu tenho que ser mais louco para as outras pessoas. Porque isso pode soar como louco, mas a verdade é que se você quer ser diferente dos outros, se você quer alcançar o que 1% das pessoas alcançam, provavelmente tu vai ser considerado louco. É sempre assim. E no fundo, importa ou não importa tu ser considerado louco ou não? Se você alcançar seu objetivo, não importa se você é louco ou não, cara. Se você faz uma coisa diferente do padrão, se você quer se destacar, quer fazer alguma coisa, tipo, que você sabe que vai dar certo, mas, sabe, você tem uma ideia que só você acredita, sei lá. Cara, faça. Tipo, não importa se as pessoas te acharem louco. O que importa é se tu vai ter resultado ou não, se tu testou aquilo ou não. E se tu testar, e se tu realmente alcançar o teu potencial, isso pode dar certo. Isso vai dar certo, na verdade. Porque se você querer muito, quero dizer, exigir, isso vai dar certo. Não tem como dar errado. Isso é incrível, isso é poderoso. Então eu tô sentindo esses últimos dias isso, que eu quebrei a Matrix. E talvez vão começar a me chamar de louco, isso já não me chamam. Já me chamaram algumas vezes. Mas vão me chamar de mais louco, mas eu sinto que eu preciso urgentemente parar de ser sensato.